Você acha que copiar roteiro de viagem é uma boa ideia? Você acha que isso costuma ajudar? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui comigo que hoje esse é o assunto do nosso vídeo. Oi, tudo bem? Aqui é a Valéria Batagello e o assunto de hoje é daqueles assim que geram boas horas de conversa, né? Sempre que a gente vai conversar com alguém, todo mundo sempre tem uma dica de viagem, especialmente quem viaja sempre. E sempre tem uma dica de viagem quente sobre algum lugar, do tipo, você não pode deixar de fazer isso porque isso aqui é muito legal. E aí que vem o princípio da nossa conversa. Sabe aquela regrinha do copia e cola? Quando você simplesmente pega alguma coisa, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e usa do mesmo jeito? Bom, a gente já sabe que isso não funciona lá muito bem para nada das coisas, né? Nada funciona bem sem uma boa avaliação, sem uma boa estratégia, né? Para tudo na vida que a gente for fazer, tudo que a gente olha, admira e acha que aquilo é muito legal e que a gente quer trazer para a nossa rotina, a gente tem que ver se cabe, né? Então, funciona para roupa, quando a gente gosta e vê que alguém se veste muito bem, a gente tem que olhar e tá bom. Aquele estilo fica legal, mas às vezes não exatamente aquela peça, né? Então, todas as coisas, né? Se alguém costuma comer alguma coisa sempre, e aí eu vou olhar, às vezes não cabe no meu bolso, então eu vou comer sempre que eu puder. Então, todas as coisas têm que ter uma certa avaliação, né? Tudo a gente tem que olhar, observar e se inspirar, tá? Essa é a transformação que eu quero propor com relação à parte do copiar e colar. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar muito, gosto de me informar sobre qualquer tipo de assunto, né? E assisto programa de tudo quanto é tipo de assunto, séries. Eu sou a pessoa que gosta de aprender as coisas diferentes, até para exercitar realmente a cabeça, a pensar em coisas que a gente normalmente não está pensando em fazer. Então, sabe aquelas dicas que a gente já ouviu do tipo, faça um caminho diferente todo dia quando você vai para o trabalho, para não condicionar o seu cérebro a fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito? Então, tipo, muda, por um dia você vira numa rua, outro dia você vira na outra rua. Então, tem algumas dicas que a gente já escutou, mas não necessariamente a gente vincula isso com o aproveitar realmente a fazer o nosso cérebro trabalhar de uma forma que ele esteja sempre aprendendo, sempre procurando uma alternativa nova. E isso é exatamente por isso, e também por gostar, é claro, de me informar sobre assuntos aleatórios. Então, eu assisto de jeitos de fazer as unhas até vídeos, né, coisas que eu encontre na internet, de vinho, como faz uma avaliação. Então, assim, totalmente aleatórios, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu assisto, por exemplo, programas de culinária, cozinhando, por exemplo, uma rodada inteirinha de frutos do mar, e eu nem como frutos do mar, então qual é o interesse em assistir isso, né? Então, na verdade, a ideia é sempre olhar para as coisas de uma forma diferente. E a mesma coisa acontece quando eu olho para alguma coisa, para um roteiro pronto, né? Então, sempre que eu estou acompanhando e direto, né? Eu faço isso o tempo todo, eu estou acompanhando alguém falando sobre viagens ou mostrando que fez uma viagem, eu sempre olho e costumo sim olhar e pensar, nossa, isso acho que eu não faria, mas não é uma crítica, é realmente uma avaliação de trazer aquilo para a minha situação. Então, muito cuidado mesmo com cópias de roteiro, né? Eu faço parte de vários grupos no Facebook de viagens, né? Então tem um grupo só de Paris, tem um grupo de viagens só para a Alemanha, tem um grupo de viagens para a Europa como um todo. Então eu estou sempre olhando ali para ver. É claro que além de tudo rendem excelentes fotos e pontos de vista de outras pessoas, né? E também indicação de restaurante, de passeio, de uma série de coisas. E é comum ver nesses lugares, né, e ver, por exemplo, às vezes em comentários de vídeos, quando a gente assiste, né, para procurar alguma indicação no próprio YouTube, a gente vê lá comentários e pessoas perguntando, viu, eu vou passar tantos dias em Paris, que seja, alguém tem uma ideia de roteiro, já tem um roteiro pronto para compartilhar comigo? E, gente, quando eu vejo aquilo lá, eu já falo, gente, eu espero de verdade que a pessoa receba aquilo, faça uma pesquisa, né, e adapte aquilo para a sua realidade, né, senão ela pega, vamos imaginar, que em casa somos só eu e marido, é um casal,
Imagina se a gente pega um roteiro de alguém que viajou com criança, por exemplo, né? No roteiro, com certeza vai ter atividades adaptadas para uma família com crianças, o que não é a nossa realidade. Então, a maioria dos lugares, provavelmente, que foram utilizados para fazer com que o dia fosse mais fácil para a família poder visitar, para que as crianças aproveitassem o passeio, não tem nada a ver com a nossa realidade, com as coisas que a gente gosta de fazer. Então, esse é o grande risco, né? E aí a gente entra em outro detalhe, que são as coisas muito particulares, que são gostos, né? Que eu sempre falo que não tem certo e errado. O que tem são gostos e preferências. Então, assim, não tem nada errado em não gostar, por exemplo, de visitar museu, né? A gente aqui não é dos mais fãs, não. A gente visita, sim, para conhecer quando tem alguma coisa muito específica, mas não é uma coisa que entra no nosso roteiro do tipo, tem que ter um museu por dia. Não, não tem, não. Não é alguma coisa que a gente fique lá por muito tempo olhando aquela sequência. A gente prefere outro tipo de apresentação de cultura e de arte, né? No caso de arquitetura, que a gente gosta muito, a gente gosta de conhecer a história dos lugares. Então, isso sim faz muita diferença para nós. Então, o risco de compartilhar um roteiro, o risco de usar um roteiro feito por outra pessoa é justamente esse, encontrar coisas no meio que, como você não conhece o lugar, talvez você não saiba avaliar a distância, mas quando você chega lá, você fala, nossa, mas e agora? Vou fazer isso aqui? Não gostei dessa viagem, ou não gostei desse passeio. Nossa, aquela pessoa falou que amou tanto vir para esse lugar e agora, na verdade, não é bem isso, né? Então, lembra, eu já fiz vários vídeos aqui, em quase todos eles eu falo sobre a sua expectativa com relação ao lugar. E vale para a mesma coisa aqui do copiar roteiro. Então, assim, fazer um bom roteiro, né? E mesmo que você se inspire muito em alguém, então se você gosta muito de acompanhar alguém e fala, olha, eu acho que eu gosto praticamente das mesmas coisas que essa pessoa, ainda assim vai ter que ter uma calibração gigante num roteiro, porque não necessariamente a sua possibilidade de viagem é igual daquela pessoa. Pode ser maior ou pode ser menor, né? Então vamos imaginar que a pessoa foi e fez um passeio durante o dia sem conseguir parar para fazer um almoço diferente num lugar, e você pode fazer isso, então isso pode entrar no seu roteiro, então pode ser melhorado no seu roteiro, né? Então essas pausas diferentes vão ser lembradas por você com aquela pitada de que essa foi a sua escolha, né? Esse foi o seu gosto pessoal dentro do roteiro da sua viagem. Então, assim, de novo, muito cuidado com isso de usar roteiros de outras pessoas, né? Então, muita gente olha e fala, mas eu não preciso nem pagar para fazer roteiro e nem pesquisar, porque eu vou pegar um que está pronto e beleza, são 5 dias de viagem, tá aqui, 5 dias está completo e é simples assim, é isso que eu vou fazer, tá? Então, muito cuidado. E aí, tem os outros, eu falei bastante de museu aqui, porque acho que esse é mais fácil de entender que não gosta, mas tem tantas outras coisas que são avaliadas, né? Então, a gente quando foi para Nova York, as 2 vezes a gente fez questão de assistir uma peça na Broadway. E é claro que isso, na hora de fazer, quando a gente fez o nosso orçamento, é claro que isso entrou na comparação do que a gente tinha condições de fazer, né? Porque a gente tem que definir o orçamento, isso é parte primordial de definir um roteiro de viagem. Então, definido o orçamento, você tem que escolher as coisas que você quer fazer e quais são as prioridades, né? Então, as prioridades, elas são listadas mesmo para você direcionar o seu esforço, a sua energia, o seu dinheiro para aquela que você realmente faz questão. Então, para a gente era importante fazer esse passeio. Então, talvez, não vou me lembrar agora das 2 vezes exatamente quais foram as concessões que a gente teve que fazer, mas é muito possível que talvez a gente tenha trocado 2 restaurantes melhores, né, 2 restaurantes com uma refeição um pouco mais cara, para poder ir assistir o espetáculo na Broadway. E com certeza, sem sombra de dúvida, eu te digo que se eu tiver que fazer isso a 3ª vez, eu vou fazer, porque isso sim, foi uma das partes bem marcantes da nossa viagem. Então, de novo, a mesma coisa, quem não é ligado nesse tipo de coisa vai achar que é perder dinheiro pra caramba, que preferia gastar isso indo num restaurante ou fazendo um outro passeio totalmente diferente. Então, sempre tem que ter as adaptações, tá? Olhar só as fotos instagramáveis, aquelas fotos maravilhosas, aquelas fotos de lugares paradisíacos, assim, são muito importantes, mas elas devem servir como inspiração.
sempre como referência para guiar você para montar um roteiro bacana que combine perfeitamente com você, com seu estilo, com seu ritmo do dia, né? E aí você sim vai ter a sua melhor experiência. E a mesma coisa funciona quando a gente vai falar sobre viagem para alguém. Então, sempre quando eu converso com alguém, a pessoa me fala, nossa, então me conta o que é que eu não posso deixar de fazer nesse lugar. Eu sempre costumo dizer, olha, a gente fez isso, mas é porque a gente gosta desse tipo de coisa. Então, né, olha, porque se você não gosta, esse é um lugar que você, por exemplo, vai ficar muito tempo esperando para entrar, ou vai ficar muito tempo de pé, não importa, né? Eu acho que essas são... Eu me sinto, na verdade, quase que na obrigação de dizer para a pessoa, já que eu sei que eu não receberia alguma coisa assim sem fazer uma análise, eu sempre digo, olha, a gente gostou muito, e aí faz a avaliação. Se você também gosta desse tipo de passeio, mete bronca porque vale a pena, né? Então, eu acho que isso é aquela via de mão dupla, né? Do mesmo jeito que a gente gosta de receber coisa legal, coisa boa, dica interessante, né? Aquela história de dica boa, dica compartilhada, sim. E aí a gente aprende a usar isso da melhor forma possível, né? E aí, a outra coisa que vale muito, mas muito mesmo, para colocar assim, como regra em qualquer roteiro que você for montar, tá? Isso eu tô falando aqui porque a gente ensina você a montar o seu próprio roteiro sozinha. Então, pensa sempre nisso. Para nenhum destino que você for, você nunca é obrigada a fazer o que todo mundo faz, tá? Então, assim, se todo mundo diz que indo para São Paulo, vamos usar um exemplo local, que indo para São Paulo você tem que ir caminhar na Avenida Paulista, por exemplo, para olhar lá como que é a avenida realmente de negócios, né? Que todo mundo fala que é onde tem a maior concentração de pessoas trabalhando, que é muito movimentado e que realmente é muito bonito. É legal, mas se você não é uma pessoa que exatamente curte simplesmente chegar num lugar onde tem um monte de prédio para olhar como é que funciona, que daí tem os restaurantes ali por perto e tal, se você não curte fazer e todo mundo te disser que você não pode sair de lá sem ir, não vá. Outra coisa que eu já usei, inclusive como exemplo em vídeo, mas que eu gosto sempre de citar se você não curte aventuras radicais, você não vai entrar na fila da montanha-russa. Esse não é um passeio que vai fazer sentido para você. Se você não é uma pessoa que curte realmente a aventura bem radical, daquela que provoca aquela ansiedade que as pessoas que gostam, aquela adrenalina correndo, você até vai para um lugar visitar a neve, mas não necessariamente você vai querer esquiar, porque não combina exatamente com você. Então, de novo, lembra sempre, o copiar e colar, né? Não tem que funcionar igual, não é porque todo mundo faz que você tem que fazer também. Então é possível que você vá, até veja o lugar, chegue perto de onde mas você não precisa fazer a atração completa, o passeio completo, para dizer que você esteve naquele lugar. Não, a viagem é sua. Então quem tem que se sentir bem com a viagem é você. Quem tem que gostar da viagem é você. Quem tem que aproveitar aquele período, quem tem que aproveitar aquilo e entender que o seu tempo e o seu dinheiro valeram a pena, é você. E não voltar e falar, olha, aquele destino não vale a pena. E aí você vai entrar naquelas rodas de discussão em que um bate o pé e diz que vale muito a pena e o outro vai jurar que não vale. E aí que entram realmente as opiniões diferentes, né? As experiências vividas. E aí pior ainda fica a história quando a gente se envolve em conversas sem conhecimento de causa. Porque às vezes a gente compra a briga e a pessoa entra numa discussão dizendo, não, Paris não vale a pena de jeito nenhum. Você já foi? Não, mas nossa, eu conheço um monte de gente que diz que não vale a pena. Então, assim, pesquisou, entendeu, sabe como é que é? Então, bastante cuidado com esse tipo de coisa para você, inclusive, a pior parte, você ser essa pessoa, né? Tomara que as outras pessoas não usem a sua informação como referência. Mas e se você estiver recebendo essa informação como referência? Se tiver alguém ali muito defensor de que isso é maravilhoso ou aquilo não é muito bom, e você acaba usando essa informação sem ter certeza da fonte, sem ter certeza de por que não foi bom.
sem entender exatamente como funcionou. Então, assim, de novo, gente, é a regra geral para todos os planos, todos os roteiros, todas as possibilidades que a gente vem a ter como meta, né, de colocar no nosso desenho de viagens, é sempre pesquisar. Então, assim, vai lá, tenta um pouquinho mais de informação, tenta ver 2 ou 3 pessoas que fizeram o mesmo tipo de passeio, para que daí você possa tomar realmente a sua decisão e montar aquele esquema todo do jeito que você possa aproveitar da melhor forma. Então, se você fizer isso, e se você colocar isso, toda a sua atenção no seu roteiro, mesmo que ele venha como uma sugestão de alguém que você segue, que você gosta muito, né? Mesmo que venha com essa sugestão toda, mas se você fizer as adequações necessárias para o seu estilo de viagem, para o estilo das coisas que você gosta, aí com certeza o seu plano vai ser muito melhor do que qualquer outro que você pegue pronto. Nunca vai ter comparação nenhuma com aquilo que você realmente se dedicou e se preparou para viver, tá bom? Então, conta para mim aqui embaixo se você tem alguma expectativa dessas muito diferentes ou algum lugar que você fala com certeza que você nem gostaria de visitar porque você escutou falar isso de alguém, né? Alguém falou alguma coisa e você ficou com essa impressão na cabeça. Então me conta se tem realmente alguma coisa dessas, que daí eu vou dar uma olhadinha lá e quem sabe, né? A gente não acaba descobrindo coisas novas numa dessa e descobrindo que aquilo lá podia quase ser fake news, né? Tá na moda falar que é fake news, então assim, é legal a gente entender melhor se é ou se não é, tá bom? Então, deixa aqui o seu comentário, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de saber, pode fazer também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!